AD Perus, há 72 anos, abençoando o Brasil. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Eu vou fazer a leitura, é um pouquinho extenso, mas eu vou ler. Eu tirei o microfone só para poder voltar aqui e falar com os irmãos, mas eu não consigo ficar com o microfone na mão. Perdoe, muito obrigado. São Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então uma mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Podeis assentar? Eu gostaria que o pastor Cleverson, no próximo culto de missões, ele trouxesse aqui uma saudação em japonês. Dá não? Procure alguém, tenta, né? Que eu queria, nesse momento, tem muita gente no Japão assistindo o nosso culto. E tem lá uma pessoa que é de uma família conhecida, chamada Moisés, que há mais de 20 anos está lá, não sei se ele está neste exato momento, né? Porque ele é um caminhoneiro, já está trabalhando, e ele vê do seu caminhão todo o culto. E ele é admirador deste coral, coisa tremenda. Depois que a gente chega em casa, a gente vai ouvir ele cantando um hino que cantaram aqui, pode ter certeza disso, né? E ele está lá. Eu quero dizer a ele que nós estamos orando por ele. Amém? Que ele possa voltar para a igreja, né? Saiu, mas volta, né? Para a casa paterna. Eles têm familiares aqui no interior, ali em Ibitinga, Itápolis. Tem alguns em Borborema, na nossa igreja, Ministério de Perus, né? Que Deus abençoe. Nós estamos aqui, nós lemos este texto, e este texto fala de fé. E fala de duas atitudes de fé. E se o tempo me der ocasião, quero falar de mais uma atitude de fé que nós encontramos na palavra de Deus. No livro aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É aquilo que a gente anseia, mas não está no nosso alcance, foge das nossas possibilidades,
né? Mas quando a gente crê, a gente busca o Senhor e o Senhor abre as portas. Fé, na verdade, é a nossa completa dependência de Deus, em quem podemos confiar e de quem podemos depender. À medida que a gente vai esvaziando do nosso egoísmo, vai esvaziando das nossas possibilidades, vai deixando as nossas forças e começamos a confiar no Senhor, pode ter certeza que a mão do Senhor alcança a nossa vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe. E nós cremos. Deus existe. Deus está conosco. Deus salvou a nossa vida. Deus transformou a nossa vida. Deus deu razão de viver a cada um de nós. Deus deu paz, alegria dos nossos corações. Deus faz parte de nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então Deus existe, é o primeiro passo. O segundo passo, que nós creiamos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então quando eu clamo ao Senhor, quando eu peço ao Senhor, eu preciso ter certeza que o Senhor está me ouvindo. Eu preciso ter certeza que Deus vai me atender. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante, na Bíblia a gente encontra muitos lugares em que a fé foi testada. Às vezes Deus leva a pessoa a algum caminho, né, que ele é obrigado a decidir, ou crer ou crer, né? Elias vivia numa situação tremenda, fugindo daqui para lá, de lá para cá. Aí Deus disse a ele: vai lá, que eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Irmão, era seca para todos os lados, não havia nada, a plantação acabou, não tinha comida, não tinha nada, e tinha uma viúva, e Eliseu, né? Eliseu então vai para lá, para a casa da viúva. Imagine, você chegar com fome, sedento, na casa de uma viúva. Aí vai falar com a viúva. A viúva disse: olha, né? As minhas palavras aqui, eu acho que você chegou na casa errada. Porque eu só tenho um restinho de farinha e um pouquinho de azeite, suficiente para fazer um bolo. Eu e o meu filho vamos comer esse bolo e a partir daí esperar a morte. Porque não havia mais esperança. Hã? Só que Elias creu na palavra de Deus. E aí disse a viúva: faz assim, faz o bolo, traz primeiro para mim. E não é que a viúva acreditou? E a partir dali, não faltou azeite, não faltou farinha, até que o Senhor sanou aquela situação. Então muitas vezes a gente está, não é? Precisamos acreditar na providência de Deus. Neste texto propriamente, a Bíblia diz que, antes disso, Jesus havia ido para o outro lado do mar. E Jesus foi para lá, porque tinha um homem endemoniado. Não eram dois, não eram três, não eram quatro, não era uma cidade, não era uma multidão. Era um homem endemoniado, acorrentado pelo diabo, vivendo entre os sepulcros, e ninguém conseguia amarrar aquele homem, segurar aquele homem, porque a força demoníaca que estava nele era muito grande. Mas Jesus disse: passamos para o outro lado. E foi lá e libertou aquele homem acorrentado pelo diabo. Deus realizou um milagre naquela vida. Aquele homem quis seguir a Jesus,
né? Porque a maior bênção, a maior felicidade do homem, que é agraciado por Deus, é seguir ao Senhor. Mas Jesus disse: não, você vai à tua casa, à tua família, e comece a dizer tudo quanto Deus realizou na tua vida. Mas Jesus retorna. Quando Jesus retorna, já havia uma multidão muito grande aguardando por Jesus. E é interessante, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu acredito que aquele homem chamado Jairo, ele ouviu falar de Jesus. Porque ninguém vai procurar alguém se nunca ouviu desse alguém. Então foi até a praia esperando Jesus retornar. E eu posso aqui ficar imaginando, né? A menina lá em casa, morre, não morre. E eu acredito que aquele homem tinha condições financeiras para pagar médico, para fazer tudo o que fosse necessário para salvar a vida da sua filha. Mas ele não havia conseguido realizar esse negócio. Então restou a ele a presença de Jesus. E ele disse: eu vou até Jesus. Vou falar com Jesus. E o interessante é que a Bíblia aqui diz que ele chegou diante de Jesus e disse: mestre, eu tenho uma filha de 12 anos, está lá em casa, quase à morte. E eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa, que o senhor colocasse a mão sobre a criança, para que ela viva. Os irmãos acham que isso é fé? É fé. Ouviu falar de Jesus, e acreditou que Jesus era a única solução, e foi à procura de Jesus, contou a sua situação, e Jesus, que nunca negou nada a ninguém, disse: eu vou na tua casa. Começa a pensar aí a tua situação. O que é que lhe trouxe aqui nesta noite? O que é que lhe incomoda nesta noite? O que é que aperta o teu coração nesta noite? Eu não sei o que é, mas Jesus está aqui nesta noite, e Ele pode ir até a tua casa nesta noite, estender a mão e dar a bênção para a que você precisa. E Jesus então, movido de compaixão por aquela vida, porque era uma vida necessitada, ele vai caminhando. Mas no meio da jornada, foi interrompido por uma mulher. Uma mulher que também há 12 anos sofria. Eu vou deixar a situação dela um pouquinho mais para lá. Mas para dizer que Jesus parou, interrompeu a sua caminhada. Eu não sei quanto tempo Jesus perdeu, entre aspas, né? Porque Jesus não perde, né? Mas na nossa contagem de hora, ele perdeu algum tempo. Se ocupou por um instante para atender aquela mulher, saber o que ela tinha de necessidade e assim por diante. E o tempo passando, e a menina ruim lá na casa dele. E depois de alguns instantes, alguém chega e disse: a tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Acabou a esperança. Se você tinha a esperança de que Jesus pudesse curar, a tua esperança acabou agora, porque ela morreu. Mas Jesus, que conhece os corações, ele não deu tempo para que aquele homem pudesse desanimar. Ele não deu tempo para que aquele homem pudesse
dizer, Senhor, eu não preciso mais, agora eu vou para minha casa, minha filha morreu, eu tenho que cuidar de tudo aquilo que é necessário. Tal. Não, Jesus diz que, ouvindo Jesus, virou-se para ele e disse, não temas, crê somente. Irmãos, a única coisa que a gente precisa nesta noite é crer. Eu já contei aqui, vou contar. Numa escola dominical. Tem algumas expressões que os pregadores usam, né? E, sei lá, cada um é cada um. Eu não costumo usar, né? Mas diz que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Eu não sei até onde, né? E de repente eu fui surpreendido com uma irmã que fez essa mesma pergunta. Pastor, aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. É isso? Eu disse, mãe, eu não entendi. A senhora não quer trocar em miúdos? Foi mesmo assim que eu falei para ela. Trocar em miúdos esta tua afirmação? Ela falou, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Quando dá uma dorzinha de cabeça, o que a gente faz? Todo mundo tem uma farmacia em casa, né? Vai lá, pega o remedinho, tá, toma. Então eu não preciso orar com a dor de cabeça. Irmão, se a gente começar a pensar assim, a gente não ora para a dor de cabeça, a gente não ora para a dor no joelho, a gente não ora para a dor no coração, a gente não ora. Por quê? Porque a medicina está muito avançada, né? Tem uma irmã aqui transplantada, não é? Tem um coração, não é? Então a gente não vai orar nunca mais. Eu falei, irmã, não é isto. Não é desta forma. Eu até acho que Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer. Mas não é assim conforme a irmã está pensando, não. Sabe? Sabe o que uma coisa que Deus não vai fazer e que eu posso fazer? Não. É crer que Ele faz. Se eu creio que Ele faz, é eu que tenho que crer. Não é Ele que tem que fazer. Eu tenho que crer. Aquele moço chegou para os discípulos de Jesus e levou o seu filho era atormentado pelo diabo, o diabo pegava a criança e jogava no fogo, jogava na água, e era uma coisa tremenda, queria matar o menino, e ele levou o menino até os discípulos de Jesus. E Jesus estava lá no monte chamado a Transfiguração. Era uma bênção lá, uma coisa tremenda que estava acontecendo. Mas Jesus disse, vamos descer, eu preciso descer. E quando Jesus desceu, a multidão estava lá. E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo com eles? O que a multidão está discutindo com os meus discípulos? Aí o homem se aproximou e disse, mestre, o problema aqui é o meu filho. Acontece assim, assim, assim como ele. Eu trouxe aos seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Mas, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, está aí, ó. Eu não sei, eu vejo uma petulância tão grande desse cidadão, né? Se tu podes fazer, Jesus disse, se tu podes crer. Oxe, devolveu a situação para ele. Não é que se eu posso fazer, você pode crer. Se você pode crer, tudo é possível que crer. Diz que ele adorou o Senhor e disse, Senhor, eu creio. Ajude na minha incredulidade, Senhor. É neste momento que Deus começa a agir. Quando você e eu reconhecemos que nós não temos mais condição, que nós não temos mais força, que as coisas escaparam do nosso controle, é neste momento que o Senhor estende a mão e nos socorre. E a fé age de muitas maneiras, né? A situação deste homem aqui, Senhor, se for lá,
colocar a mão na minha filha, a minha filha vai ser curada. É uma atitude de fé, não é? E às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes de fé. Deixa eu contar de novo. Vocês estão vendo o Fábio ali, né? Com pouco menos de 1 ano, pegou uma bronquite. É uma coisa tremenda. Eu acho que bronquite é a doença pior para quem cuida do que quem sofre, né? Porque é um desespero, irmão. Você chegar uma pessoa e a pessoa está ali, ó, desesperada, procurando ar e não consegue. E você não consegue fazer nada. É tremendo. E ele pegou um bronquite. E passou uns 3, 4 anos nessa luta. E a gente corria para todos os lados. Médico, internação e tal. Até um dia que eu estava trabalhando um sábado, a Neuza ligou para mim. E eu saí lá doido. Vim aqui em Jandira. Tinha um farmacêutico aí muito famoso, né? Que fazia um remédio que era tiro e queda. Essas coisas. E eu comprei lá uns 4, 5 vidros daquele negócio e levei para casa. Dá para o menino aí. Sabe o que a irmã Neuza fez? Abriu os vidrinhos de remédio e jogou tudo na pia. Se Deus não curar, não é remédio que vai curar. A partir de hoje não toma nada. Irmãos, não faça isso, pelo amor de Deus. Não estou mandando ninguém fazer isso. Certo? Ah, meu Deus. Daí a pouco vem o moleque lá. Filho, você está curado em nome de Jesus. Vai brincar. Nunca mais. Nunca mais. Eu gastei dinheiro com remédio de bronquite. Certo? Atitudes de fé. Deus está querendo de nós atitudes de fé. Você precisa de bênção. Deus quer atitude de fé. Você precisa de milagres. Deus quer atitude de fé. Você precisa de emprego. Deus quer atitude de fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Este moço aqui queria que o Senhor fosse lá e colocasse a mão sobre a criança. Mas a criança morreu. Mas Jesus foi. Chegando lá, já estavam os choradores de plantão, né? Porque havia pessoas que ganhavam para chorar. Estava lá e Jesus tocou todo mundo em casa, né? Sai todo mundo aí, porque a menina não morreu. A menina está dormindo. E riram-se de Jesus, porque tinham certeza que a menina tinha morrido. Mas Jesus chegou e disse, Talita cumi, né? Menina, levanta e anda. E a menina levantou. Nós encontramos na Bíblia, capítulo 8 de São Mateus, acho que a partir do versículo de número 13. Um centurião. Centurião é um chefe militar, um homem de autoridade, um homem considerado. E ele também ouviu falar de Jesus. E ele procurou Jesus por quê? Disse, Senhor, eu tenho lá em casa um criado que está paralítico e violentamente atormentado. Irmãos, eu estava pensando hoje, seria fácil resolver essa situação. Era um criado. Manda embora, põe em outro lugar. Não é assim que acontece hoje? O funcionário perde um dia, perde 2, perde 3 de serviço, o chefe logo fala, vamos mandar embora, está dando prejuízo, põe outro aí. Tem milhões de desempregados nesse país. Não, mas aquele homem se compadeceu do seu criado. Não, eu não posso despedir esse menino assim, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele ouviu falar de Jesus e foi lá. Senhor, o meu criado jaz lá em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse para ele, eu irei
e lhe darei saúde. Irmão, isso era mais que o homem queria, não era? A saúde do criado não era isso? Eu vou lá e vou dar saúde. Aí o homem disse, não, Senhor. Senhor, eu sou homem de autoridade. Eu digo para esse criado, vai para lá, e ele vai. Eu digo para que ele vem para cá, e ele vem. Eu digo para esse outro aqui, faz, e ele faz. Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Atitude de fé. Jesus louvou a atitude deste homem e disse, o teu criado está curado. Parece que a fé desse era maior do que do Jairo, né? Jairo queria que fosse lá e colocasse a mão. Esse disse, não, o senhor só fala. Atitude de fé, irmão. Cada um deve ter a sua atitude de fé. Do jeito que o Espírito Santo falar ao teu coração, faça. Eu já contei aqui, meus irmãos, me aturem, né? Eu vou contar de novo. Uma certa ocasião, eu morava ali na Vila Perus. E de madrugada eu ouvi o alarme do carro disparar. E a casa não tinha janela, você tinha que sair para fora para poder ir lá na frente. Aí corremos lá, né? Levantou a Neuza, as crianças tudo, saiu todo mundo correndo, né? O alarme disparou. Aí quando chegamos lá, tinha um buraco assim no vidro do lado do passageiro, um buracão. Tinha uma toalha e uma trena. Então nós imaginamos, o ladrão pôs a toalha e deu um soco, quebrou. Aí ele pegou a trena, né? Colocou lá e puxou o gatilho da porta. Quando ele abriu a porta, o alarme disparou e ele... Irmãos, eu andava numa situação terrível. Compartilhei muitas vezes com o pastor Jeremias a minha vida aqui, né? Situação terrível, eu não tinha dinheiro para trocar esse para-brisa. Coloquei um plástico e vinha para a igreja, daqui a ali. Nem na Lapa eu ia, porque se eu for pegar a estrada, o guarda vai parar, vai e tal, e aquela coisa toda. E aí chegou um dia, a Neuza sempre falava, você não vai trocar esse para-brisa? Eu vou. Mas quando? Não sei, mas eu vou trocar. Aí eu tinha um compromisso, chegou uma semana que eu tinha um compromisso, sábado à noite, em Franco da Rocha. E domingo à tarde, em Montemor. E eu falei, Jesus, eu preciso ir. Aí cheguei em casa numa sexta-feira, falei para ela, eu vou trocar o para-brisa amanhã em nome de Jesus. Irmão, eu não tinha talão de cheque, porque é fácil você ir lá e dar 3 cheques. Eu não tinha talão de cheque. E não tinha dinheiro no banco, não tinha nada. Mas precisava trocar. E eu falei, em nome de Jesus eu vou. Sábado de manhã peguei a Flávia, larguei ela aqui no Plena e fui eu e o Fernando. Está aqui, ó. E fui andando, que nem Abraão, sem saber para onde ia. Peguei a Avenida Mutinga e tal. Lá na frente, numa esquina, eu vi lá vidraçaria de autos. Aí eu entrei. Aí o homem perguntou, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero que você me troca o para-brisa. Eu falei, só espere eu terminar isso aqui. E eu fiquei ali. Aí ele veio, arrancou a borracha. Quando ele puxou o para-brisa quebrado, ele olhou para mim e disse, o senhor sabe quanto custa? Falou, o diabo querendo roubar a minha fé. Sabe quanto custa? Falei, não, pode colocar. Nem perguntei quanto, pode colocar. Jesus Cristo, o homem colocou, irmão. Aí ele falou, ó, você tem que esperar pelo menos umas 2 horas, porque tem que secar e tal. Aí eu perguntei para ele, o senhor sabe ter um Bradesco aqui? Ele falou, daqui, vai descendo aqui, 2 quarteirões tem um Bradesco. E eu tinha um cartãozinho de um Bradesco lá da Lapa, que não tinha dinheiro há muitos anos. Mas o cartão tinha. Aí eu fui, entrei lá, coloquei. Quer dizer, meu saldo era de R$1 e alguma coisa. Só que embaixo apareceu assim,
investimento disponível. R$160. Isso faz tempo, porque um para-brisa não custa isso hoje, mas faz tempo. 160. Irmãos, eu fiquei olhando assim, ó, como que não acreditando naquilo. Deve estar alguma coisa errada. Aí lá, tempo esgotado. Aí eu falei, Fê, vou colocar de novo. Aí coloquei de novo. Está saldo R$1 e pouco. Investimento disponível 160. Eu falei para ele, eu vou tirar. Tá. 160, botei no bolso e voltei lá para... Tá pronto? Tá pronto. E quanto ficou? Aí o cara pegou a tabelinha lá, né? Para-brisa 158 e não sei o quê. Agora tem a borracha. Falei, meu Deus do céu, a borracha agora também, né? A borracha e tal. Aí ele estava procurando o preço da borracha. Ele falou, 160 tá bom para o senhor? Falei, tá ótimo. Melhor preço do mercado. Fiz a mão, tá, e voltei. Irmão, que coisa gostosa. Que alegria. Não me pergunta, porque eu nunca mais fui no banco. Não queria saber nada. O dinheiro estava lá, era meu. Atitude de fé. Vou trocar em nome de Jesus. Eu tinha que ir para a igreja, irmão. Assim acontece. Agora nós vamos para a mulher. A hora também já está indo, né? A mulher. Veja a mulher. Se Jairo queria que Jesus fosse e colocasse a mão, se o centurião queria que Jesus dissesse uma palavra, a mulher não queria nada. Não queria nem que Jesus soubesse. Eu vou. Se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. E ela foi. Agora imagine, irmão, 12 anos sofrendo. Imagino que essa doença era incurável. Porque a Bíblia diz que a mulher procurou todos os médicos. A mulher gastou tudo quanto tinha e cada vez pior. A Bíblia não diz da sua família, não diz nada da mulher. Mas devia ser uma mulher rica, né? Mas já estava pobre e não tinha mais nada e sem esperança. Ela ouviu falar de Jesus e disse, eu vou até Jesus. Não precisa nem me ver, se eu tocar no seu vestido, eu vou sarar. E ela veio. Eu não sei a dificuldade dela para enfrentar a multidão, porque a multidão era grande. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, Jesus andava com dificuldade. Mas a mulher chegou e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou. Diz a Bíblia que ele olhou. Olhou. Quem é que me tocou? Quem me tocou? Aí logo os apóstolos disseram, mestre, uma multidão desta te apertando aí, né? Essa coisa toda, o senhor não consegue nem andar. Como é que o senhor vai perguntar quem tocou? Né? Eu não sei o que Jesus falou, porque a Bíblia não registra tudo também, né? Mas de repente disse, olha, o esbarrão eu estou vindo desde lá, não sei de onde, eu estou apertado, o pessoal está me empurrando. É como entrar no trem às 7 horas da manhã, né? Que você vai até sem querer, né? A multidão apertando. Jesus disse, não. Eu estou falando de um toque especial. Alguém tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. E quem é que tocou? E diz a Bíblia que a mulher, temendo e tremendo, chegou para Jesus e disse, fui eu, Senhor.
E diz Marcos que ela contou toda a verdade. Senhor, eu sou necessitado, eu estou doente faz tanto tempo, já gastei tudo, não tenho mais nada. A única esperança é o Senhor. E eu falei comigo mesma: se eu chegar e tocar na veste dele, eu vou ser curada. E Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Vai e ser curada deste teu mal. É importante observar que a Escritura diz: a tua fé te salvou, vai e ser curada. Primeiro Jesus salva, depois Jesus cura. O mais importante na vida do homem não é saúde. O mais importante na vida do homem não é emprego. O mais importante na vida do homem não é casa, não é carro, não é nada. O mais importante na vida do homem é ser salvo por Jesus Cristo. E nesta noite, o Senhor que salva também cura. O Senhor que salva também liberta. O Senhor que salva também realiza milagre. O Senhor que salva também te dá vida eterna. Talvez você esteja aqui conforme esta mulher chegou diante de Jesus, cheio de problema, mas nesta noite eu te recomendo: aceita Jesus e o Senhor vai trabalhar na sua vida. Faça como a mulher fez, e Jesus fará de novo tudo o que fez para aquela mulher. Amém? Eu gostaria de saber se tem aqui alguém nesta noite que precisa deste Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar todos aqueles que se haviam perdido. Mas os milagres ele realizou, porque senão a multidão não ia acreditar que ele era vindo de Deus. Como diz Nicodemos: mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Então eles tinham que ver, eles tinham que assistir, eles tinham que presenciar para crer que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus que salva cura, o Jesus que salva liberta, o Jesus que salva transforma, o Jesus que salva abre porta, o Jesus que salva batiza com o Espírito Santo, o Jesus que salva te leva para o céu. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Numa atitude de fé: eu creio, Senhor, eu creio que a bênção está em Ti. Onde está aqui a primeira pessoa? Tem alguém lá na galeria? Tem? Eu sei que tem. O Senhor falou ao teu coração, mas a liberdade de escolha é tua. Você pode escolher, que nem o Senhor disse a Moisés, e Moisés disse ao povo: vocês podem escolher a vida e vocês podem escolher a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. Tem alguém que quer escolher a vida em Jesus Cristo nesta noite? Onde está aqui a primeira pessoa? Não tem? Eu vou orar para que Deus lhe conceda outra oportunidade, porque as oportunidades aparecem e a de hoje nunca mais volta. Mas se você tiver outra, aproveita e aceite Cristo como seu Salvador. Amém.